Mateus 24, do 1 ao 5. Amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vamos voltando aqui para os selos, porque o profeta disse que Mateus 24, versículo 4 e 5, é o primeiro selo. E os selos já estavam em Mateus capítulo 24. Mas nós estamos vivendo um tempo difícil. Se a Bíblia dissesse para mim que um eleito seria enganado, eu pararia de pregar. Por quê? Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, de tanto engano, de tanta religião, e os falsos profetas, eles crescem, eles enganam a muitos, os falsos cristos. Eu vou dizer para vocês o que é falsos cristos. Eles enganam a muito, eles têm um aparato grande, eles têm canais de televisão, eles têm carro bom, eles têm vida luxuosa, eles têm condições de, pelo aparato que eles têm, de avançar. Mas só que a Bíblia diz, e o profeta trouxe essa revelação, que um eleito jamais será enganado. Jamais morrerá enganado. Jamais. Ele pode ser enganado, passar um tempo sendo enganado por alguma coisa. Mas a revelação vai chegar para ele. A verdade vai chegar para os eleitos. Porque a Bíblia diz que um eleito não será enganado. Agora, seria tantas coisas que seria parecida que, se possível, enganaria o próprio eleito. Até o próprio Billy Graham, falando num programa de rádio, disse: o anticristo já enganou o eleito. A irmã Brana disse: perdoe-me, Billy Graham, eu ter que dizer isto, mas um eleito jamais será enganado. Um eleito jamais será enganado. Ele vai ser resgatado, porque ele foi, o profeta disse, ele foi pré-ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo. E ele jamais morrerá no engano. Jamais. Porque ele vai conhecer a verdade. O eleito conhecerá a verdade. Agora o profeta disse assim: antes que venha o verdadeiro, sempre Satanás surge com o falso, com a falsificação. É assim. Satanás, ele transforma a mente e a fé das pessoas para que, quando a verdade chegar, as pessoas não creiam mais. Mas ele vem primeiro. Ele vem primeiro trazendo a falsidade, trazendo o engano. Quando a verdade chega, quando se traz a verdade, a mente do povo já está cauterizada por aquilo, então as pessoas não querem mais. Mas aí a gente carrega esse firme fundamento. Deus conhece os que são seus.
Aí a gente continua pregando, sabendo que estamos num mundo desse tão difícil, tão complicado, de falsos ensinamentos, de engano por todos os lados. Mas a gente continua pregando, porque o eleito será resgatado. O verdadeiro Filho de Deus, o Filho de Deus, vai ser resgatado. Agora que muitos vão ser enganados, vão. Então veja só. Jesus estava, os discípulos correram para mostrar a Jesus o templo. Aquele templo que durou 46 anos para ser construído. Foi construído por Herodes. E ali estava aquele templo bonito. E os discípulos mostraram para Jesus a estrutura do templo. Disse, olha essa estrutura, como está bonita. Aquela estrutura ali não valia mais de nada, porque Deus já tinha uma estrutura aqui. Cristo, Jesus, era o tabernáculo de Deus. E eles não conseguiam ver. A estrutura agora era vida. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Deus entrou no mundo agora num corpo. Porque antes aquele era o local que Deus vinha se encontrar com o povo. Começou no tabernáculo de Moisés, passou para o templo de Salomão, depois foi destruído, depois o templo de Zorobabel. E agora este foi construído, e aí estava uma estrutura maravilhosa ali, mas aquela estrutura não valia mais de nada, gente, porque Deus já estava dentro de Jesus ali, andando no meio dos homens. Deus estava ali, e eles não conseguiam ver. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você acha que Deus vai habitar nisso aqui? Deus vem para cá, nós estamos aqui, Deus está aqui conosco. Mas quando a gente sair daqui, Deus sai também. Deus vai ficar aqui dentro parado, não habitando aqui dentro não, porque isso é feito por mãos humanas. Este é só um local para nós nos reunirmos juntos. Mas a vida continua e Deus tem que estar na nossa vida. Deus tem que estar em nós. Amém? Olha a estrutura, como é bonita. Jesus disse, eu afirmo a vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E essa profecia se cumpriu. Lá no ano 70, com o general Tito, quando ele invadiu Jerusalém, matou 1 milhão de judeus e 100 mil ele crucificou. Queimou o templo, o ouro do templo, que tinha muito, se derreteu sobre as pedras, e as pessoas, para vir buscar o ouro, levaram as pedras, porque não conseguia arrancar o ouro das pedras. Então levava as pedras para poder tirar o ouro dela. Então ali não ficou pedra sobre pedra. Não ficou uma sequer. Se cumpriu da forma que Jesus mostrou. Da forma que Jesus falou, se cumpriu. Porque a palavra sempre se cumpre. E a gente tem que crer na palavra. A palavra falou, Cristo, que a palavra falou, aquilo se cumpre. Aquilo se cumpre. Então os discípulos ficaram assim. Para fazer 3 perguntas para Jesus. Jesus estava no Monte das Oliveiras. Eles chegaram em particular, observe só, em particular, não era para multidões. Em particular fizeram essa pergunta, porque tem coisas que tem que ser particular, entre a pessoa e Deus. Às vezes temos que fazer perguntas para Deus em particular. Deus resolve a nossa pendência em particular, resolve nossa vida em particular. Muitas coisas têm que ser em particular. Aí eles fizeram 3 perguntas para Jesus. Diz-nos, mestre, quando sucederá estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Todo mundo quer saber quando o mundo vai se acabar. Mas se preparar não quer. Está preparado para que quando isso acontecer, está pronto? Não.
Mas saber quando o mundo vai acabar, escrafunchar isso aqui, ir atrás disso, e revelação tal, ir atrás disso, para saber quando Jesus voltou, ou quando ele vai voltar, aí o povo corre atrás para saber disso, porque todo mundo tem medo de se perder. Então quer saber quando será o fim do mundo. Você acha que Jesus foi dar explicação, foi responder as perguntas que eles fizeram? Será que Jesus vai dizer, olha, eu vou explicar para vocês que eu vou voltar tal hora, e vocês vão ver isso aqui, tal. Mas ele está explicação, não. Jesus foi dizer, cuidado que ninguém vos engane. A resposta dele que foi essa. Não foi explicar. Olhe, o monte pôr do sol, Jesus voltou e não sei o que, e a explicação, e o outro tal. E o outro ligou para mim dizendo que não era errado beber, fumar, fazer nada disso, ter várias mulheres, não tinha nada disso. Ah, então vai com o teu evangelho errado para onde tu quiser, homem. Não quer se preparar, não quer ter vida, não quer estar pronto para quando isso acontecer? Não, quer encontrar subterfúgios para fazer com que a Bíblia se adapte a eles. Tu é seguidor do fulano de tal, que já teve 2, 3 mulheres, e tu quer dizer que ter 2, 3 mulheres não é pecado, porque tu segue o fulano de tal. As pessoas querem que a Bíblia venha se adaptar à maneira deles, à maneira que eles querem. Vai se preparar de acordo com a Bíblia. A Bíblia não tem que se adaptar a mim, não. Eu tenho que se adaptar à Bíblia. O padrão é a Bíblia, não é eu fazer um padrão para mim, não, e querer que a Bíblia suceda de acordo com o que eu quero, não. Eu tenho que me adaptar ao que a Bíblia ensina. Jesus iria responder assim, ei, eu vou explicar para vocês porque eu tenho uma revelação, e a gente tem uma revelação, não tem, nós estamos mais avançados, nós temos uma revelação do que vocês, não, cuidado que ninguém vos engane. E isso Jesus respondeu e disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha só, a resposta foi esta, gente. Sabe o que é cautelar? É prevenir-se, é precaver, é você se proteger, é resguardar, para evitar o mal, para que ninguém vos engane. Esteja precavido, se resguarde, para que ninguém vos engane. Cuidado que ninguém vos engane. Porque virão falsos Jesuses pelo mundo. Foi assim que Jesus disse? Não. Porque virão falsos Cristo. Porque se uma pessoa aparecer no mundo dizendo que é Jesus, ninguém vai acreditar, gente. Apesar que hoje já tem gente que acredita em tudo. Não é? Tem uma onda na Rússia que diz que é Jesus. É em vários países, então. Hoje o povo já acredita. Mas uma pessoa em sã consciência jamais vai acreditar nisto. Jamais. Isso. Aí Jesus diz, virão falsos Jesus, não. Virão falsos Cristo. A palavra Cristo quer dizer unção, ungido. Virão falsos ungidos com ensinamentos errados que enganarão a muitos. Agora vai lá que eles se declaram ter a unção. Eles declaram ter a unção de Cristo. Todo pregador que você vê na internet ou em qualquer lugar declara ter a unção de Cristo. Mas o que mostra que um homem tem a unção de Cristo? O profeta diz, dê o teste da palavra para ele. O teste é esse aqui, ó. Dê o teste da palavra, se ele estiver de acordo com essa palavra, ele tem a unção verdadeira de Cristo. Se ele não tiver, ele é um falso ungido. Muitos dirão, aí diz assim, virão falsos cristos e dirão, ele está aqui. Ou seja, a minha igreja é isso. A característica de um falso, ele sempre comanda o seu grupo. Ele diz que o seu grupo está certo e os outros estão errados. Veja, quem está certo é a palavra, não é grupo não. Se a pessoa estiver dentro da palavra, está correto. Mas grupo nenhum está certo. Quem está certo é a palavra. Esteja dentro da palavra que você está seguro, você está precavido, você está resguardado dos falsos.
Cuidado que ninguém vos engane, porque virão falsos cristos, ou seja, os anticristo, porque as pessoas pensam que anticristo é um homem que vem tal. O anticristo já está aí, ele não era um dos nossos, mas está no meio de nós. Virão muitos anjos caídos se passando por anjo de luz, para enganar a muitos. Amém, irmãos? Virão muitos, eles estarão de paletó e gravata, eles se apresentam falando de Cristo, eles se apresentam falando coisas boas, mas na verdade eles são falsos, ungidos para levar as pessoas à perdição. Cuidado que ninguém vos engane. Aí o William Branham diz, aqui está no versículo 4 e 5, o primeiro selo. Amém? Espero que você não perca nada disso aqui, tá bom? Amém? Aí está o primeiro selo. Falsos cristos, falsos ungidos, vem montado em cavalo branco, vem com aparência de justiça, parece ser bonzinho, mas vem com ar que não tem as flechas, tem a palavra, mas não tem a revelação. Mas ele sai vencendo para vencer, por quê? Porque eles enganam a muitos. Eles enganam a muitos. A Bíblia diz, a muitos, não é pouco, não é muitos. Então o primeiro selo já estava aqui. Em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Cuidado que ninguém vos engane. Primeiro selo saiu, um cavalo branco, seu cavaleiro estava montado nele, tinha um arco, não tinha as flechas, saiu vencendo para vencer. É o engano, Satanás conquista mais com engano, porque esse cavalo branco quer dizer conquista, conquistar os leigos. Satanás conquista mais com um ensinamento falso do que com a guerra, com a perseguição. Ele conquista mais assim. Satanás é estrategista, gente. Ele perseguiu o povo no passado, mas hoje ele coloca uma igreja em cada esquina para poder enganar. Cuidado que ninguém vos engane. Mas aí é o seguinte, mas vamos lá. Mas a denominação batista ali não engana nenhum de vocês, não. Engana? O negócio daquele? O negócio daquele está longe. Daquilo ali é a mesma coisa de você pegar 1 litro de leite e botar 1 litro de água dentro. Aí fica fácil de descobrir. Né? Está adulterado, mas ficou fácil de descobrir. Aí tem umas de um jeito, tem umas do outro, tem outro dos outros. Mas aí tem os perigosos que se filtraram dentro da própria mensagem. Porque o perigo não está lá fora, o perigo está dentro. Vocês estão entendendo? Você acha que os egípcios faziam mais perigo para os israelitas depois do Mar Vermelho? Não, gente. Egito não faz mais perigo para israelita, não. Depois que eles cruzaram o mar, que Deus matou os egípcios, disse, esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais verá. Isso não faz mais medo a vocês, não. Agora, o negócio é os que estão dentro, trazendo doutrinas falsas, trazendo heresias, coisa que o irmão Branham nunca ensinou, eles estão trazendo para enganar a muitos. Isso é a mesma coisa. Agora, é difícil de descobrir às vezes que eles são ricos, eles são cheios de sofisma. Sofisma, eles fazem uma manobra para poder enganar o povo. Amém? Não perca não, são 35 minutos. A 40 minutos. O pregador que prega mais pouco sou eu. Amém? Faz uma sofisma. Olha só, um chega e diz assim, a salvação é familiar, a salvação é coletiva. O irmão Branham diz, a salvação é individual. A Bíblia diz, a salvação é individual. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não morre pelo pai, nem o pai morre pelo filho. Cada um morre pelo seu pecado. Deuteronômio diz isso.
apóstolo Paulo diz em Romanos, cada um dará conta de si mesmo pelo que fez. Mas aí vem o sofisma, gente, o engano. Não, que alguém que fez uma coisa boa para você, lá no trono branco, quando chegar lá no trono branco, você vai dizer para ele, deixa ele entrar, Deus. Opa, um momento, deixa ele entrar. Isso é engano, gente. Isso é engano. Cuidado que ninguém vos engane. Estão entendendo? Cuidado que ninguém vos engane. Eu estava observando um jogador de futebol. O jogador de futebol tem 600 milhões de seguidores numa rede social. Isso é um desgraçado, miserável, sujo. Porque a pessoa está pregando sobre a verdadeira pessoa que você deve seguir para poder ter vida eterna, as pessoas não querem. Aí uma desgraça dessa daí que Satanás pegou e fez famoso, tem 600 milhões seguindo ele. Aí você acha que uma pessoa que está seguindo um cara daquele fez uma coisa boa para você, lá no trono branco ele vai entrar por causa disto? Passou o tempo todo seguindo aqui pessoas agarradas por Satanás, almas em prisão por Satanás, mas quando chega lá, o momento vai entrar. Cuidado que ninguém vos engane. Amém? Eles estão dizendo que eu estou pregando desabafo. Que desabafo? Estou pregando a palavra. Estou pregando a verdade da palavra para poder vacinar aqueles que me ouvem. Amém. Agora me acuse de alguma doutrina falsa? Me acuse de pegar dinheiro do povo? Não tem de que me acusar. Agora surgiu a nova agora. A mais perigosa, a maior heresia de todos os tempos. De um enganador que surgiu aqui na Paraíba dizendo que o sangue não salva. Agora esta foi demais. O sangue não salva. O William Branham disse assim, a única maneira apenas de Deus salvar é através do sangue. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão. O apóstolo Paulo disse em Colossenses, nele temos a redenção e a remissão pelo seu sangue. William Branham disse, se você tirar o sangue da Bíblia, você torna a Bíblia uma mera filosofia. Aí vem um enganador que surge agora para dizer que o sangue não salva. Cuidado que ninguém vos engane. Cuidado que ninguém vos engane. Quem é que engana? Como é que tu sabe quem engana? O leite que você trabalha com leite lá. Botar só um pinguinho, né? Um pinguinho de leite dentro, um pinguinho de água no leite. Tá difícil de saber que adulterou, né? É difícil, né? Porque só um pinguinho, mas adulterou. Tirou o original. Tirou um i dessa palavra aqui, meu velho. Adulterou ela. Céus e terra passará, mas um i da minha palavra não passará. Mas aí se botar meio litro d'água em 1 litro, aí fica mais difícil, né? Fica mais fácil, né? Bem mais fácil de saber, porque a coisa aí está mais exposta. Mas quando é pouquinho assim tal, que entra sorrateiro, dizendo, não, quem salva é a graça, o sangue não salva. Ora, já viu existir graça sem sangue? Já viu existir misericórdia sem sangue? Já viu existir intercessão sem sangue? Não tem, gente. Você não tem intercessão, você não tem misericórdia, você não tem graça se não derramar o sangue. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós teríamos sido salvos? Não. Ele é a graça projetada por Deus, sim, mas precisava derramar a última gota de sangue para poder comprar a igreja. Imagina que lá no Antigo Testamento o cara pegava o cordeiro e levava para o sacerdote dizia, bota a mão na cabeça do cordeiro, transfere sua culpa para ele. Ele ia e transferia a culpa. Aí pronto, então tá bom, aqui acabou, pronto, agora deixa o cordeirinho vivo aí, tá pronto. Era assim? Não, o sacerdote ia cortar jungular, meu amigo, ia amarrar os pés e as mãos, iria deixar o pecador ver, veja agora quem está morrendo no seu lugar. Veja agora quem está levando sua culpa. Aí cortava aqui, ó.
E o sangue do bichinho ia descendo. E depois ele ia começando a tremer. Quando o sangue ia acabando de descer, ele ia tremendo, tremendo. E o homem olhando e dizendo, está vendo? Está morrendo no seu lugar. Um inocente está levando o seu pecado. Um inocente está morrendo por você. Cristo era o inocente que veio para morrer pelos nossos pecados, para derramar o sangue por nós. Aí vem um enganador e diz, o sangue não salva. Acautelai-vos, esteja precavido, que ninguém vos engane. Tem coisas que você não pode separar, velho. Qual é a fórmula da água? H2O. Né? Separe o hidrogênio do oxigênio para ver se é água. Experimente tirar um daqueles ali para ver se você tem água. Você não tem, não pode separar. Não pode separar. Você não pode separar o sangue da graça nem a graça do sangue. Você não pode separar a misericórdia do sangue. Você não pode separar a intercessão do sangue. Por isso que a Igreja Católica é a maior farsa do mundo. Porque só existe intercessão se houver sangue. E quem foi o único que derramou o seu sangue? Foi quem? Cristo. Então só Ele é o intercessor. Só Ele é o mediador. Maria não pode ser medianeira porque ela não derramou sangue. Mas cuidado que ninguém vos engane. E na Igreja Católica enganou milhões. Dizendo que Maria é intercessora e o povo está pedindo. Como? Tem que ter sangue para poder ter intercessão. Só tem um sangue justo na terra, é o de Cristo que foi derramado. Ele é o intercessor, Ele é o sumo sacerdote. Amém? Então essa daí, gente, eu não aguentei não. Eu acho que eu vou passar uns 15 dias falando sobre isso, porque não tem condições, bicho. É a maior heresia do século. É o maior engano que eu já vi na face da terra, um homem chegar e dizer que o sangue não salva. Aí não, porque já está contra fulano, e eu quero saber quem é fulano e cicrano. Se ficar contra a palavra é meu inimigo. William Branham disse, se você ficar contra a palavra, você é meu inimigo. Porque aquele que não é amigo de Deus, que fica com sua palavra, é meu inimigo. Então vamos lá. Aí o outro é assim, a doutrina da nuvem, que diz que Jesus voltou em 1963, lá no Monte Pôr do Sol. Ei-lo aqui. Não saia, não vá atrás disto. Cuidado que ninguém vos engane. Não teve nada disso, é só engano, e só são meras palavras. O irmão Branham não ensinou essas coisas. Aí vem a doutrina da dualidade, que ensina que é dois. Oh meu Deus do céu, gente, eu não sei, olha, é por isso que eu digo para você, eu estou pregando ainda porque eu sei que um eleito não será enganado. Mas teve um que disse, o cordeiro saiu do trono e deixou a intercessão. Se o cordeiro tivesse saído do trono e deixou a intercessão, eu estava perdido, porque não tinha mais sangue. Se não tem intercessão, não tem mais sangue. Então eu estaria acabado. Não, o cordeiro está no trono, intercedendo por nós e tem sangue agora mesmo, fazendo propiciação pelos nossos pecados. Aí o outro da dualidade disse, não, o cordeiro saiu do trono, mas Deus ficou no trono. Deus ficou no trono e Jesus saiu do trono, porque dois. Mas, meu Deus, pegar a doutrina para errar, para falhar, para ser engano. João disse no capítulo 4 de Apocalipse, eu vi um trono e um sentado. O que estava sentado tinha a aparência de jaspe sardônico. Jaspe é a pedra de Rubem, sardônico é a pedra de Benjamim. O primeiro e o último estava lá. Como é que é dois? Mas o outro vai defender a crença dualista de Livai, dos testemunhos de Jeová, que é a mesma crença. Que, não, foi Jesus que saiu do trono, pegou o livro e Deus ficou no trono. Cuidado que ninguém vos engane. Amém? Hoje eu estou meio... Mas vamos lá, né? Estou terminando. Cuidado que ninguém vos engane. Vamos lá. Aí tem os cacomitas, não vou nem falar disso aí, que isso aí é a maior heresia do século, que está aí.
Aí tem outros que se aventuram na vida imoral, se torna maníaco sexual e as pessoas estão chamando o cara de apóstolo. Eita, meu Deus do céu, é engano por todos os lados. É o apóstolo que morreu naquela condição em denúncias de abusos sexuais, de tantas coisas. Não, é o apóstolo. Cuidado que ninguém vos engane. Aí vamos lá. Olha só. Aí vem a doutrina da Trindade, que isso aí a gente conhece. Aí tem os unicistas que dizem que Jesus é seu próprio Pai. Também é errado, é uma denominação errada que ensina isto. Aí vem a Trindade que diz que é 3. Mas você já viu na Bíblia alguma vez esses termos? Trindade, unicismo, dualidade. Já viu isso? Tem não, gente. Tem não. Tem não. Se você for na Bíblia e perguntar para Daniel, lá no livro de Daniel, quem é Cristo, Daniel vai dizer, é a pedra que foi cortada sem o auxílio de mão. Você pergunta para Isaías, Isaías diz, é o Emanuel. Isaías diz, é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você pergunta para João Batista vai e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você pergunta para Pedro, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pergunta para Paulo, Paulo pergunta assim, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. Nunca vi um judeu chamar alguém de Senhor, se não for o próprio Deus. Mas são desgraças, doutrinas falsas, enganos. Se perguntar para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão dizer, é o quarto homem da fornalha, gente. Você não vai encontrar esse negócio de trindade, de dualidade, de dualismo, de unicismo. O errado do unicismo é isso, é dizer que Jesus é seu próprio Pai. Não, Jesus não é seu próprio Pai. Jesus foi gerado por Deus e Ele é o corpo de Deus. Estão entendendo? Mas em partes nós acreditamos que é um só. Deus feito carne. Mas essa expressão de dizer que Ele é seu próprio Pai é errada, é blasfêmia, é heresia. Deus tinha que entrar no mundo em um corpo. Mas para Ele entrar nesse corpo, Ele tinha que gerar esse corpo no ventre de uma mulher. E esse corpo sair semelhante ao nosso nascimento. Sem pecado, mas saiu das entranhas de uma mulher. E Deus entrou nesse corpo e venceu o pecado por nós. Sofreu o mesmo que você sofre, Quinca. Sofreu dor, tentação, angústia, agonia. Mas nos mostrou que somos capazes, que Ele venceu e que nós somos capazes também de vencer. Mesmo estando em um corpo de carne, nós somos capazes também de vencer. Basta colocar Deus em nossas vidas que nós somos capazes de vencer. Então é isso. Cuidado, que ninguém vos engane, gente. É tanto engano no mundo, é tanto ensinamento falso, que eu fico imaginando assim, eu tenho que carregar essa convicção comigo que a Bíblia diz, o eleito jamais será enganado. Mas, pelos ensinamentos falsos que estão aí, gente, é tanta loucura neste mundo. De ensinamento falso, de ensinamento enganador. Se você perguntar para Jó, quem é Jesus, ele diz, é o Redentor que vive. Mas cada expressão, a Trindade diz, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, a primeira, a segunda e a terceira pessoa da Trindade. Aí teve um famoso na internet que diz assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram no céu, fizeram uma reunião e decidiram criar o mundo. Que blasfêmia, gente. Lá em Isaías diz, eu sozinho criei todas as coisas.
várias expressões que usa na Bíblia dizendo que Deus sozinho fez, sozinho, mas se reuniu os três. Agora é um famoso da internet, mas cuidado que ninguém vos engane. Estão entendendo como é que é? Cuidado que ninguém vos engane. Porque o engano estaria muito no mundo. E o apóstolo Paulo diz, estas coisas não acontecerão sem que antes venha a apostasia. E está aí o que nós estamos vendo, o desvio da fé verdadeira. Então aqui está o primeiro selo, o cavalo branco, versículo 4 e 5. Respondeu Jesus e disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Cuidado nesses homens vestidos de paletó de gravata. Cuidado nesses homens que têm prosperidade, que pensam que por ter prosperidade Deus está com eles. Cuidado nesses homens que parecem anjos, mas são demônios. Se acautele. Esteja precavido. Se previna. Porque virão falsos Cristo, falsas unções, e eles têm umas unções que cativam o povo. E eles são tão perigosos, Kinga, que é assim. Você pega, tem pastor aí que você pega ele assim, diz, eu vou lá, vou meter a pena naquele cabo. Só um exemplo que eu estou dando aqui. Você está com tanta raiva dele, você diz, eu vou lá conversar com aquele caba e vou dar uma surra nele. Diz, você entra no escritório dele, você sai pegando na mão dele. Porque ele tem uma unção para enganar tão forte, que ele consegue cativar você, manobrar a coisa, usar expressões e depois você sai pegando na mão dele. Para enganar. E Jesus alertou, cuidado, que ninguém vos engane. Cuidado. Vamos ficar de pé. É os meus 40 minutos. Eu acho que Deus me dá tudo nisso aí mesmo. Amém? Pai, nós te agradecemos, porque tua palavra é a verdade. A verdade que liberta. E nós precisamos de ti, Pai. Nós precisamos da unção do Espírito Santo a cada dia, para que ninguém nos engane. Nós precisamos permanecer humildes e ser submisso à tua palavra. Nós queremos que o Senhor controle a nossa vida e nos guie em toda a verdade. Nós precisamos de ti, Senhor dos Exércitos. Não nos deixe cair nessa tentação que este mundo está caindo, de interpretar as Escrituras, de deslocar as Escrituras e de aplicar as Escrituras mal. Deus, no mundo que vivemos, não queremos ser enganados, mas queremos permanecer ao lado da verdade, mesmo que isto custe para nós ficar sozinhos. Mas é melhor ficar contigo e ter vida eterna, do que estar com uma multidão e se perder. Deus nos ajuda. Deus nos fortalece. Deus guia teu povo em toda a verdade. Se houver um amanhã, que o Senhor nos dê força, coragem, ânimo e fé. Amém. Para prosseguir avante. E para continuar servindo a Ti. Buscando mais e mais a Ti, tendo uma vida na Tua presença. Ajuda o Teu povo, Senhor. Ajuda este pequeno povo e aqueles que estão esparramados por este Brasil e pelo mundo. Os verdadeiros eleitos que querem uma vida contigo. Ajuda a cada um, Pai. Abençoa teus filhos em todos os lugares. Que o Senhor seja o guia de cada um. Precisamos. Nos dá uma noite tranquila. Cura a enfermidade de cada um. Nós rogamos e oramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a paz
Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.